Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast do Projeto Orais Sem Cessar e a nossa escola bíblica. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas porque tem quase 2 meses que eu precisei cessar, dar um tempo com a escola bíblica. Primeiro porque foram as férias, depois eu tive um problema seríssimo, gravíssimo com meu pai internado no hospital. Mas eu quero lhe pedir, por favor, vá ao site do Projeto Orais Sem Cessar ou nas nossas redes sociais, onde eu já coloquei ali o estudo, né, da palavra, dá uma lida de novo nos evangelhos, inclusive no livro de Atos, para que você não perca o fio da meada. Bem, vamos continuar hoje de onde nós paramos, tá bom? Nós estamos estudando o livro de Atos, né? Na última aula, falamos sobre Ananias e Safira, falamos sobre a prisão dos apóstolos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o crescimento da igreja, sobre a instituição dos diáconos e o martírio de Estevão. Mas primeiro, eu quero só lembrar, se for o seu primeiro contato com o projeto Orais Sem Cessar, eu vou te convidar a conhecer as orações da palavra no site do projeto www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, conforme nós podemos ler no livro de Atos, né, falando sobre o crescimento da igreja, lá em Atos, no capítulo 6, ao capítulo 9, a igreja do Senhor vinha crescendo exponencialmente. Já no verso 7 do capítulo 6 está escrito: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E no capítulo 9, lá no versículo 31, está dizendo que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Como nós lemos nas Escrituras, a comunidade cristã de Jerusalém cresceu rapidamente. Logo foi acrescentando ali judeus que viviam dispersos, naturais da Galiléia, da Judéia, e mesmo alguns dos sacerdotes. O nome da igreja foi adotado para diferenciar a congregação entre os que aceitavam a Jesus como Messias e os judeus que não o aceitavam. O termo tinha implicações advindas ali do seu uso do Antigo Testamento, né? Na Septuaginta, o termo foi usado para distinguir todo o povo de Israel, o povo separado de Deus, e como tal, os primeiros cristãos de Jerusalém mantiveram ao frequentarem ali o templo em obediência à lei judaica. Além disso, suas práticas religiosas prendiam-se ao batismo em nome de Jesus, né, que era uma frequência regular ali, a instrução dada pelos apóstolos, né, e comunhão no sentido familiar, né, para ter que eles tivessem ali tudo em comum. A gente falou na última aula sobre Ananias e Safira, né, inclusive sobre eles venderem seus pertences, né, uma propriedade e não querer dividir, porque eles tinham ali esse senso do comum, esse sentido familiar. A liderança da igreja em Jerusalém era composta, a princípio, por Pedro, depois por João e, por último, por Tiago. Quando a igreja teve ali problemas para auxiliar os necessitados, né, eles nomearam uma comissão de 7 homens que ficaram conhecidos como diáconos, por isso esta instituição. O que aconteceu? Né? Como os discípulos e novos cristãos pregavam a Jesus ali como verdadeiro Messias, os judeus, né, os não cristãos, tinham medo que caísse em descrédito esse ritual religioso histórico deles, ao qual eles estavam acostumados, e levando ao ataque que resultou ali na morte de Estevão. Com isso, né, Estevão foi ali o primeiro mártir cristão. Como consequência da morte de Estevão, aconteceu uma dispersão parcial ali da congregação de Jerusalém. E assim, a semente do cristianismo começou a ser semeada pela Judéia, Samaria e em regiões remotas como Cesareia, Damasco, Antioquia e na ilha de Chipre. Nessa época, dentre esses primeiros apóstolos, o único que desenvolveu considerável atividade missionária foi Pedro.
Embora ali a tradição cristã atribua a todos os apóstolos, né, a todos eles, essa participação nesse trabalho. Então, como a gente estava falando ali da instituição dos diáconos, né, mesmo com essa oposição desses líderes religiosos, a igreja continuava a crescer e se fortalecer. E a igreja, como ela se via ali como uma família, como membros comuns, né, ali em comuns, a igreja cuidava, né, dos seus membros, os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados no geral. Porque na época, né, não existia essa assistência social ou ajuda do governo, né, para ajudar, para auxiliar as pessoas com sustento e moradia, como nós temos nos dias de hoje. Mas, devido a essa falta de organização nesse tipo de atividade, as viúvas, né, que pertenciam ali ao grupo dos crentes ali de origem grega, elas estavam sendo negligenciadas pelos crentes de origem hebraica, que eram ali a maioria, né, porque os apóstolos eram ali da descendência de Jesus, de origem hebraica, e tinha os novos crentes. Então, quem era esses necessitados, né, de origem grega, começaram a serem negligenciados, né, a passarem por problemas, dificuldades. Mas com a sabedoria ali dos apóstolos, esse problema foi solucionado. Eles convocaram então uma reunião com os cristãos de Jerusalém e deram ali a seguinte sugestão. Então, ali os 12 convocaram essa comunidade e disseram, né? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Está escrito isso na palavra, né? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus e com sabedoria, ao quais encarregaremos desse serviço. E quanto, né, a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, esse parecer ali dos apóstolos agradou toda a comunidade e eles elegeram ali Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram, né, eles perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e estes foram, pois, os primeiros 7 diáconos da igreja, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. Talvez propositalmente esses 7 escolhidos, né, para supervisionar essa atividade de servir às mesas, eram judeus. Helenistas, que eram ali de fala grega. Por quê? Provavelmente porque os nomes são de origem grega. Quando todos esses que nós acabamos de falar aqui agora, né, o próprio Estevão, o Timão, o Nicolau, né, Prócoro, Nicamor, eles tinham esse nome de origem e de fala grega. Por quê? Percebe-se aqui, talvez, uma forma democrática e justa em cuidar dos seus, porque já que eram as viúvas, os órfãos, né, os necessitados ali de origem grega, muito provavelmente eles levantaram 7 homens de origem grega para cuidar dos seus, pois foi o próprio povo, né, que ali elegeu esses 7, enquanto os apóstolos oravam. E depois os apóstolos apenas impuseram as mãos, confirmando ali se era da vontade do Senhor que fossem mesmo aquelas 7 pessoas. Então a gente vê aqui uma estrutura organizada para atender a demanda da Igreja de Cristo. Havia ali distinção, né, entre os oficiais da igreja, como deve ser até hoje, né? É necessário ali uma classe para servir as mesas, outra para administrar as finanças, outra para cuidar de necessitados, outra para pregação e oração, enfim, como é feito até os dias de hoje. Essa passagem bíblica ainda aponta para quais devem ser as condições morais, intelectuais e espirituais daqueles que irão trabalhar no ministério do Senhor, né? O trabalho não é necessariamente para quem quer, mas para aqueles que dão bom testemunho e são cheios do Espírito Santo e que tenham sabedoria e integridade. A gente vê dentro das igrejas hoje um monte de gente querendo ocupar cargos e muitas das vezes muitos problemas são trazidos porque talvez essa pessoa não esteja preparada, né? Como a gente acabou de falar aqui agora, não tem essa sabedoria
sabedoria, essa integridade, né? Tem que dar esse bom testemunho. Né? Não é apenas ali um cargo para estar à frente, para ser visto, mas para dar testemunho do poder e do nome do Senhor. Bem, como a gente acabou de falar, Estevão, então, era um dos 7, né, diáconos que foram ali selecionados para ajudar. E, como a gente acabou também de ler, ele era uma pessoa cheia do Espírito do Senhor e por isso sofreu o que sofreu. Estevão se destacou entre os 7 diáconos da igreja em Jerusalém como um homem cheio de fé, de graça e de poder espiritual, né? Nos seus dias, até da forma como ele morre e ele entrega o seu espírito, vendo os céus abertos, pedindo ali ainda perdão pelos seus opressores, a gente percebe que era uma pessoa ali cheio da graça do Senhor, cheio do espírito do Senhor, né? Em seus dias havia ali em Jerusalém várias sinagogas e 5 destas, conforme está escrito no versículo 9 do capítulo 6, pertenciam a cidadãos de Cirene, Alexandria, Cilícia, Ásia e Roma. Tarso, a cidade de Saulo, ficava na Cilícia. Portanto, Saulo pertencia à sinagoga deste grupo. E ali, todos os sábados, né, após o culto, eles tratavam dessas discussões ali sobre as doutrinas, né, que eram pregadas ali na sinagoga. E é ali que entra a figura de Estevão, um jovem israelita de nome grego, como eu já acabei de falar, que era conhecedor da história do povo de Israel, né? E tem fundamentado a sua fé nas promessas divinas. Então, ele conhecia a palavra, ele conhecia o Velho Testamento. Inclusive, ele vai combater ali na sinagoga, ali no Sinédrio, os sacerdotes, né? Contando ali toda a história do Velho Testamento. Com o seu conhecimento, Estevão deixou ali de boca fechada os judeus que eram cultos, educados ali nos centros da cultura grega, quando ele começou a dizer as verdades do Evangelho. Além de que Estevão estava cheio do Espírito de Deus para falar ali com eles com tamanha autoridade, conforme ele diz, conforme ele falou. Estevão esteve ali presente o Sinédrio, fazendo um resumo histórico do Antigo Testamento, repreendendo os judeus e os culpando pela morte de Jesus, conforme está escrito no livro de Atos, ali no versículo do 51 ao 53. Ele começa dizendo assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas, né? Ele fala, vossos pais não perseguiram. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então, depois dele, primeiro, precisa ler todo o capítulo 7, né, para ler ali toda a história de como Estevão combateu ali na sinagoga, né, como ele se levantou contra ali os sacerdotes, e eles ficaram calados porque ele usou a palavra, nada mais, nada menos do que a palavra. Então, o que eles fizeram? Para combater ali Estevão, eles levantaram algumas falsas testemunhas, né? Subornaram algumas testemunhas para dizerem que Estevão estava proferindo palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E por isso, Estevão foi levado a juízo com base na denúncia das falsas testemunhas, né? Praticamente a mesma mentira que Jesus foi condenado. Também foi levantado falsas testemunhas contra o Senhor. E a mesma coisa que eles vão fazer mais à frente com Paulo. Estevão estava ali perante esse concílio, esse sinédrio ali, que o próprio concílio que crucificou Jesus e que tinha, inclusive, proibido, como a gente já tinha estudado nas aulas de Atos anteriores, dos apóstolos de falarem, de pregarem ali, de ensinarem no nome de Jesus. Os mesmos sacerdotes Anás e Caifás, que lançaram ali sobre a mão sobre Estevão com tamanha violência, né, e raiva e ira, levando-o para fora da cidade para que ele fosse apedrejado. E quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão viu os céus abertos e
assim como Jesus, ele teve a mesma misericórdia ali pelos seus agressores, pedindo a Deus que não imputassem a eles o pecado, né, da sua morte. Saulo estava presente nessa execução de Estevão e conforme Santo Agostinho, a oração de Estevão teve ali influência nessa conversão de Saulo no caminho de Damasco, pois Estevão pediu para que não fosse condenado seus agressores. E então, dentro em breve, Saulo estaria ocupando o lugar de Estevão e seria tão empenhado ou mais que Estevão pregando o evangelho de Cristo e combatendo as heresias, assim como Estevão fez. Depois, né, do Senhor Jesus, claro, Paulo foi ali o maior homem de todos os tempos. Paulo testemunhou de Cristo em vários lugares, estabelecendo ali o cristianismo, né, nos principais centros do mundo ali de então, no mundo ali conhecido, né, alterando assim o curso, assim, bem dizer, da civilização mundial. É maravilhoso assim quando a gente estuda o livro e começa a entender um pouco mais a dinâmica de como o Senhor foi conduzindo todas as coisas ali para que realmente essa civilização mundial pudesse ser chamada, convertida, abençoada ali pelo poder de Cristo, né, do nosso Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Na próxima aula, eu espero não mais atrasar e continuar agora, semanalmente, as nossas aulas, assim como nós estávamos fazendo. Eu vou abordar a perseguição e a dispersão da igreja na próxima aula, o evangelho entre os samaritanos e a conversão de Saulo. Por hoje é só. Mais uma vez, me desculpe e acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.